Hare Krishna, Haribol. Estamos começando a nossa aula do Bhagavad Gita. Espero que todos vocês estejam acompanhando espiritualmente esse nosso passeio pelas páginas do livro mais importante do mundo. E, na verdade, eu digo passeio, pois eu não sou uma autoridade, não tenho conhecimento suficiente para falar sobre um livro tão elevado. O que nós estamos fazendo é uma leitura e uma pequena conversa filosófica relativa aos mantras do Gita. Portanto, é por isso que eu disse a palavra passeio. Nós estamos atravessando o Bhagavad Gita com o tempo, com os anos, com as releituras, com a meditação, com a seriedade, com a sinceridade no coração de cada um de vocês. Aos poucos vocês vão conseguir descobrir muito mais do que o pouco que foi dito neste nosso curso. Hoje provavelmente vai ser o último dia, pois faltam poucos mantras do 18º capítulo, que é o último capítulo do Bhagavad Gita. Hoje é, coincidentemente, o dia do meu aniversário solar. Os védicos comemoram, na verdade, o aniversário relativo ao calendário da Lua, pois é a Lua que imprime as diferenças de humor e as diferenças de caráter dos dias e das pessoas que nascem em determinadas datas. Então, meu aniversário, aquele que eu sinto como sendo meu aniversário, vai ser no dia 1º esse ano. Vocês me perdoem declarar a todos que eu nasci no dia do Ekadasi. Na verdade, eu nunca tinha feito isso, mas é porque Gurudeva nasceu no dia do Ekadasi, Param Gurudeva também. Então, apesar de ter consciência de ser uma bada diva, de ser uma alma condicionada, presa, atrás das grades da janela do meu quarto de hotel aqui em Udupi, e atrás das grades do cativeiro material, me dá prazer me sentir, de certa maneira, tendo alguma coisa em comum com Srila Gurudeva. Então é por isso que eu estou compartilhando com vocês esta coincidência, o fato de que a última aula do Gita vai acontecer no dia do meu aniversário solar, e que apesar de ter milhões de defeitos e milhões de maldições, eu nasci no dia do Ekadasi igual a Srila Gurudeva. Então, me permitam essa vaidade, que na verdade é muito mais uma sensação de uma vontade de tomar refúgio ainda mais nele. Pelo menos algo não sei explicar, mas eu fico feliz por isso. E como tenho pensado sempre mais nele, senti vontade de contar isso para vocês. Mesmo porque muitas pessoas estavam me dando os parabéns hoje e não precisa, pois eu vou ficar muito mais contente em festejar fazendo jejum dia 1º. Eu vou começar então agora pronunciando os mantras que nos conectam a Srila Gurudeva e ao nosso Guru Varga. A partir da próxima aula, nós vamos fazer 1, 2, 3 ou 4, ainda vou decidir, aulas de perguntas e respostas de vocês. E no final desta aula nós vamos anunciar como vão funcionar os próximos cursos gratuitos aqui.
Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanuste Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Gurudev. Então, vamos continuar do ponto em que nós paramos. Talvez fosse até necessário um pequeno flashback, visto que nós temos pouquíssimos mantras. Nós estávamos lendo, se eu não me engano, o verso em que Krishna diz: em toda a sociedade humana não existe ninguém que me satisfaça mais por suas ações do que ele, aquele que prega as glórias do Bhagavad Gita. Nem haverá no mundo alguém mais querido para mim do que ele. Antes disso, Krishna tinha dito o contrário. Você nunca deve revelar este tesouro oculto para alguém desprovido de auto-sacrifício, para o não devoto, para quem não tem fé, para os que são avessos ao meu serviço ou para os que me invejam. Como nós vamos ver nas próximas aulas, um dos principais erros que nós podemos cometer é insistir. Uma das maiores ofensas que nós podemos fazer ao Senhor Supremo é insistir para transmitir o conhecimento védico àqueles que não se interessam por ele. Por outro lado, para aqueles que têm um espírito de autossacrifício, pessoas capazes de pelo menos tentar controlar os sentidos, para eles nós devemos propagar o conhecimento védico. O verso 70 diz: e aquele que estuda com devoção esta nossa sagrada conversa me adorará através do conhecimento do sacrifício. Esta é a minha conclusão. Simplesmente por ouvir com o coração aberto, a pessoa de fé é liberada e atinge as auspiciosas moradas das almas virtuosas. Portanto, a condição é o coração aberto. Krishna disse alguns mantras antes, algo bastante impressionante que nós já comentamos na outra aula. Pense sempre em mim, devote-se a mim, adore-me e ofereça-me reverências. Certamente você virá a mim. Eu prometo isso a você, porque você é muito querido por mim. Abandone todos os tipos de religião e renda-se apenas a mim. Eu libertarei você de todos os pecados, não se desespere. Este texto, esta promessa que Krishna faz a Arjuna, que é estendida a todos os seres vivos, né, pela misericórdia do Senhor, não significa que nós estaremos indo imediatamente, ou que nós podemos caminhar em direção a Krishna sem a guia de um devoto puro. O próprio Krishna explica claramente que para realizar o processo, nós precisamos encontrar um Mahabhagavata e dele receber as instruções para caminhar passo a passo durante Bhakti Yoga, durante este exercício cotidiano de reconexão com Krishna. Abandone todos os tipos de religião e renda-se apenas a mim.
Isso não significa que nós vamos abandonar os Vedas, ou que nós poderíamos pensar em abandonar o conhecimento revelado pelos Vaishnavas, pois é através dele, é através deste conhecimento, não é através dos ensinamentos do próprio Krishna, como o avatar adorado Chaitanya Mahaprabhu, que nós temos a oportunidade de entender Bhakti. Alguém que compra o Bhagavad Gita, recentemente eu vi a propaganda na internet de alguém que, com um livro do Bhagavad Gita em mãos, chamava o texto de poesia e dizia: este é um dos livros fundamentais. O Bhagavad Gita não é nem poesia, nem é um dos livros fundamentais. Apesar de ter uma linguagem profundamente poética e encantadora, ele é a revelação da verdade e é o livro fundamental. Os livros que nós leremos a partir daqui nos ajudarão a ter fé e a focalizar o processo descrito nestas páginas. Portanto, engana-se aquele que imagina que pode chegar até Krishna sozinho, pois ele peca de arrogância. Os mantras do Bhagavad Gita, os mantras de toda a literatura védica, também são hierárquicos. Há mantras que são superiores a outros. Há frases de Krishna que são mais profundas do que outras. Apesar de que tudo aquilo que Deus pronuncia seja perfeito, existem diferentes gradações de perfeição e diferentes gradações de importância nos mantras do Bhagavad Gita. Muito cuidado para não adaptar o conhecimento védico às próprias necessidades. Por dizer aqui, neste Purana está escrito que podemos nos alimentar de carne se oferecemos um animal a Kali. Isso não existe. O que existe na verdade, nós não podemos nos alimentar de carne, mas para aqueles que não têm as forças necessárias para resistir a esta violência, a esta espécie de canibalismo, porque somos todos seres vivos, pelo menos os Vedas impõem rituais específicos e o oferecimento da vida do animal a expansões específicas de Mahamaya, da potência da ilusão material, que vai absorver os espígos energéticos daquele assassinato. E que, aceitando de volta no próprio invólucro energético a vida daquele ser sacrificado, transforma aquele ato bárbaro, aquela crueldade, em algo ligeiramente mais religioso do que o assassinato do animal seria sem o oferecimento, esta específica expansão de Parvati Devi, a personificação da ilusão material. Portanto, nós temos que entender os Vedas de maneira gradual e compreender quais são os mantras que estão norteando a nossa busca e quais são aqueles outros que estão servindo de corolário, servindo de comentário para o processo. Então, Krishna estava nos dizendo aqui, dizendo a Arjuna, que ele promete que nós chegaremos até ele. Mas, nos capítulos anteriores, ele frisa que este processo só pode acontecer na presença de um santo. Uma das maiores armadilhas, ou melhor, uma das armadilhas que nós somos convidados a superar durante esse processo é o quesito da sinceridade. Muitas vezes nós falamos sobre isso. Aliás, eu acho que não existe uma aula na qual nós não meditamos sobre este aspecto. Então, pela primeira vez, eu não vou definir sinceridade para vocês. Eu imagino que todos vocês sabem qual a definição de Srila Gurudeva sobre o que é a sinceridade. Muito bem.
Então, na verdade eu vou mudar de ideia, porque eu sei que há uma pessoa assistindo às aulas que talvez não se lembre. A sinceridade é definida por Srila Gurudeva como a ação que não calcula o benefício individual, o próprio benefício. Então, nós ouvimos falar na literatura védica que temos que nos render ao pé de um santo. A alma, imediatamente, aquela que realmente consegue acreditar nos ensinamentos dos Vedas, pensa assim, então eu preciso achar um santo para conseguir chegar aonde eu quero. Onde é que tem um santo? Me disseram que tem um santo ali. Eu vou até lá e vou me render ali. Na verdade, nós não nos rendemos a um santo. Nós nos rendemos àquele santo. O que isso significa? Isso significa que, em primeiro lugar, nós temos que ter certeza que trata-se de uma alma autorrealizada. E, em segundo lugar, nós precisamos entender de que maneira tal Vaishnava é um Mahabhagavata. Ou seja, qual é a sua missão no mundo? Qual é o seu gosto pessoal? Eu encontrei um devoto aqui na clínica, eu estou num hospital ayurvédico, e um outro devoto também está aqui se tratando. E ele disse, alguém de repente, quando eu conheci seu Gurudeva, me disse que ele gostava de mamão verde para fazer sabji, uma preparação de verduras que se faz na Índia. E a partir de então eu levava todos os dias mamão verde para ele. Até que um dia alguém me disse que o mamão que se faz o sabji, o mamão verde, que se usa para cozinhar este prato salgado na Índia, não é o mesmo que eu estava levando para ele. E eu me ajoelhei aos pés dele e pedi perdão e disse, Maharaj, estou interpretando o papel do devoto que me contou essa história. Maharaj, eu lhe trouxe todos os dias um mamão que não é aquele que é o seu preferido. Por que você não me disse isso? O Gurudeva respondeu, porque ninguém me perguntou. A delicadeza e a humildade de Gurudeva eram tamanhas que ele jamais corrigiria alguém que trazia para ele um presente. Ele não se sentiria confortável em formular pedidos específicos para quem quer que fosse. E aceitava tal presente no humor da sua gigantesca misericórdia, para poder abençoar tal pessoa. Mas seus gostos e caprichos jamais lhe vinham em mente no dia a dia para que ele pudesse imaginar uma justificativa em dizer para alguém, o mamão que eu gosto não é este. Por favor, me traga aqui. Os grandes Vaishnavas muitas vezes nos convencem de que eles não são elevados, de que eles não têm conhecimento, de que eles não merecem o nosso serviço. Há uma maneira de lidar com essa humildade, com essa tipologia de comunicação, que às vezes pode parecer fanática, às vezes é fanática, e outras vezes é autêntica. Nem sempre dizer eu não mereço nada, eu não sou ninguém, eu sou uma alma muito caída, corresponde a uma verdadeira misericórdia, a uma verdadeira humildade. A humildade real é algo que é sentido no coração. Sim, existem frases que revelam arrogância, mas existem frases que podem parecer arrogantes e que, na verdade, são manifestações de misericórdia. No começo do nosso percurso, nós com facilidade aprendemos a linguagem
de uma humildade extremamente forte e sublinhada. Não é? Quando nós repetimos, eu não mereço estas bênçãos, o que eu fiz, Krishna, para conseguir ouvir o Bhagavad Gita, tudo isso, inclusive, é saudável, é normal que nós nos ajoelhemos diante do altar e digamos, ó, querido Senhor, né, o que foi que eu fiz para ter o vislumbre da compreensão da tua suprema personalidade? Mas existem aspectos do dia a dia relativos a este avançar espiritual que às vezes precludem, não sei se diz isso em português, me perdoe, que às vezes deixam de lado a parte mais floreada do linguajar que representa a humildade dos Vaishnavas e vai diretamente ao sentimento, diretamente às ações. Isso também existe. Eu não sei se vocês têm a capacidade agora de enxergar exatamente do que eu estou falando, mas em algum momento, talvez, alguém escute novamente uma aula como esta e possa ter o benefício de fotografar esse aspecto. A humildade não é uma cena, ela não é um movimento de um minueto exagerado, um rapapé, né, de personagem de circo. Ela é uma maneira de viver a vida a serviço de Deus, calibrando com perfeição as diferentes emoções à nossa disposição para este serviço. Muito bem. Então vamos continuar aqui. Ó Arjuna, ó Partha, você ouviu isto com atenção focada? Você prestou atenção, Krishna perguntou a Arjuna. Ó Dhananjaya, você agora está livre da escuridão da sua ilusão. Krishna pergunta para Arjuna diretamente, você se libertou ao ouvir o que eu estou explicando? É por isso que, de certa maneira, nós precisamos também juntos conversar sobre o Bhagavad Gita. Se Krishna, que é o próprio Senhor onisciente, pergunta para Arjuna o que Arjuna entendeu e em que ponto, em que nível espiritual ele está, ao terminar de ouvir todas estas explicações, o que dirá de nós, o que é que nós precisamos nos perguntar. Intimamente, cada um de vocês deve se perguntar, depois de ter ouvido estas explicações, eu estou livre da escuridão da ilusão? Eu ouvi isso com atenção focada? As duas perguntas se comunicam. Eu estou livre da escuridão da ilusão, eu sou uma alma autorrealizada? Ou eu não ouvi isto com atenção focada? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como que a gente consegue entender o significado de um mantra desta maneira, com tanta clareza? Não é? Nós precisamos enxergar o mantra, enxergar o verso. O conhecimento está ali. O tesouro oculto do doce absoluto tem a tradução em português do sânscrito. Quando nós não temos dúvidas sobre algum mantra, a primeira coisa a fazer é ler essa tradução em sânscrito. O que significa, quais palavras foram usadas, como elas podem ser traduzidas. Nós temos que tentar nos aproximar destes mantras cada vez mais, não é? E literalmente cantar o Mahamantra para conseguir desvendar cada um deles. Uma pessoa desatenta lê. Ó Arjuna, ó Partha, você ouviu isso com atenção focada? Você agora está livre da escuridão, da sua ilusão?
e passa para o próximo mantra. Sem perceber que Krishna está perguntando isso para todas as jivas, uma por uma, até mesmo as que hoje, no momento em que nós estamos falando, e proferindo essa aula, estão na plataforma dos insetos, estão desencarnando neste momento, nunca ouviram falar do Bhagavad Gita. Krishna está no microfone da existência, dentro das páginas sagradas da literatura original, perguntando para todos: você prestou atenção suficiente? Caso tivesse prestado, muito da sua ilusão teria sido dissipada. Arjuna disse: ó infalível. Arjuna responde a Krishna: por sua graça minha ilusão se foi. Notem a delicadeza desse diálogo. O Vaishnava jamais diria: ó sim, eu entendi. Pois, na verdade, tudo acontece pela graça do Senhor. O nosso esforço nos dá direito à misericórdia. E por esta misericórdia nós conseguimos avançar em conhecimento. Ó infalível, por sua graça minha ilusão se foi. Agora posso lembrar quem sou. Minhas dúvidas foram destruídas. Eu estou firme em minha decisão. Seguirei suas instruções. Agora nós voltamos ao primeiro capítulo do Srimad Bhagavad Gita. Sanjaya disse: assim, eu escutei essa maravilhosa e emocionante conversa da alma suprema, Krishna Vasudeva, com o filho de Partha, Arjuna. E ela é capaz de despertar o êxtase no coração de todos. Então, eu vou pedir que todos vocês leiam o primeiro capítulo do Bhagavad Gita, que nós pulamos ao começar, entendendo que esse diálogo é a narração que Sanjaya faz ao rei sentado no trono de Hastinapura, quilômetros de distância da batalha de Kurukshetra. Sanjaya é um dos personagens do Mahabharata, assim como o rei Dhritarashtra. O rei cego, que é um dos responsáveis pela guerra de Kurukshetra, implora a Vyasadeva, ao grande sábio avatar literário do próprio Krishna, que põe por escrito os Puranas, os Upanishads, o Mahabharata, o Bhagavad Gita e a maioria dos textos sagrados que nós estudamos. Ao ouvir esta súplica do rei, concede a Sanjaya a visão espiritual e, portanto, ele pode enxergar a distância e narrar a Dhritarashtra. Dristi significa visão em sânscrito, Dhritarashtra significa aquele que não tem visão. O diálogo do Bhagavad Gita e as cenas de guerra que acontecem a quilômetros de distância do Palácio Real. Portanto, nós voltamos aqui neste momento
para a sala do trono. E Sanjaya continua dizendo: pela misericórdia de Shri Vyasadeva, ouvi este secreto e supremo ensinamento de yoga, de Bhakti Yoga, cantado, pronunciado diretamente pelo Senhor Supremo do Yoga, o próprio Shri Krishna. Ó Rei, sempre ao lembrar desta milagrosa e sagrada conversa do Senhor Shri Krishna com Arjuna, meu coração se emociona repetidamente. E ao recordar, ó Rei, fico maravilhado com essa espantosa e onipotente forma universal do Senhor Hari. E meu ser completo estremece em êxtase. Onde estiver Yogeshvara, Krishna, e onde estiver Arjuna, o conquistador da riqueza, com seu arco na mão, prevalecerá a fortuna, a vitória, a prosperidade e a virtude. Esta é a minha opinião. E assim nós chegamos no último verso do capítulo 18 do Bhagavad Gita. Nós vamos comentar esses últimos versos antes de encerrar a nossa última aula. Arjuna diz: ó infalível, por sua graça, minha ilusão, se foi agora, posso lembrar quem sou. Obviamente, neste momento, Arjuna tem memória de todas as suas vidas passadas, principalmente de ser um aspecto do próprio Krishna. Arjuna é um aspecto de Krishna. Quando Vishnu Narayana, Garbhodakashayi Vishnu, manifesta um de seus avatares no mundo material, na forma de dois irmãos, chamados Nara e Narayana. Arjuna, a alma de Arjuna, a sua identidade eterna, interpreta o papel de Nara. Portanto, Arjuna vem ao mundo também muito antes de descer com Krishna para as aventuras que são narradas no Mahabharata, como interpretando um dos avataras, Naranarayana. Eles descem ao mundo em Satya Yuga, na Era de Ouro. Nós temos também aqui uma clara menção aos famosos poderes místicos das outras eras. Sanjaya diz que ouviu este secreto supremo ensinamento de Yoga, e que sempre que relembra esta milagrosa e sagrada conversa, o seu coração se emociona repetidamente. Aqui nós podemos entender que a memória de Sanjaya é diferente da memória do homem de Kali Yuga, e que ele pode rever e ouvir novamente com perfeição estes detalhes. As pessoas hoje em dia dão prêmios a jovens estudantes que memorizam grandes enciclopédias, porém, em nada pode se comparar à memória de um jovem estudante tido como gênio em Kali Yuga, com a memória de um ser abençoado por Krishna em outras eras. A memória, por que não, seria capaz de fotografar todos os detalhes da realidade que tal pessoa presencia. Não há limite para a memória do absoluto, para a inteligência de Deus em todos os seus aspectos cognitivos. Portanto, as nossas qualidades, que, como já explicamos, são relativas a bênçãos específicas dos planetas e correspondem, na verdade, a pequenas partes, a quinhões das qualidades eternas de Shri Krishna, não podem ser comparadas
com as mesmas capacidades em outra era, e muito menos com a extensa capacidade, a infinita capacidade mnemônica da inteligência daquele que é a pessoa do conhecimento eterno. O oceano da inteligência absoluta, Shri Krishna Govinda. Simultaneamente, esta frase fala sobre algo que aqueles que conhecem, como vocês conhecerão o Mahabharata, podem perceber. Ó rei, disse Sanjaya, meu coração se emociona repetidamente ao lembrar desta milagrosa e sagrada conversa. Infelizmente, Dhritarashtra não sentia as mesmas emoções que Sanjaya era capaz de sentir. Nesta frase, a diferença de percepção de uma alma elevada como Sanjaya e daquele que está interpretando o papel do rei cego pela inveja e pela cobiça de Dhritarashtra, não são as mesmas. Fica subentendido que a emoção de Sanjaya é diferente da emoção do seu interlocutor, que está mais interessado no resultado da guerra do que em conversar sobre Deus. E não é assim que estão todas as pessoas. E não é assim que estamos nós, mais interessados no resultado da guerra lá fora, do que em ouvir com atenção focada os ensinamentos de Krishna, Arjuna. Quem são os verdadeiros cegos que escutam esta história? Senão nós, que apesar de termos entendido as explicações de Krishna racionalmente, ainda temos preguiça de cantar o Mahamantra. Ainda acreditamos que esta ou aquela ação material seja extremamente necessárias e tenham prioridade à nossa vida espiritual. Que nossa família é mais importante, que a cultura do Ocidente, com suas comemorações mais ou menos certas, mais ou menos manipuladas, são mais importantes do que o Bhagavad Gita, do que o aparecimento de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Quem é o rei que não consegue enxergar o valor da vida, sentado no trono do acúmulo material da última página do Bhagavad Gita, senão cada um de nós? Eu espero que vocês não imaginem que, tendo terminado este curso, passarão para outros livros, assim como aquele que assiste uma novela de televisão passa para um outro programa. O Bhagavad Gita é um livro que nós vamos ler nesta vida ininterruptamente, se quisermos realizar o curso de Bhakti. Não existirá um ano da sua vida que você não vai ler o Bhagavad Gita. É impensável. E ao abandonarmos o corpo, nós vamos orar para Krishna que nós poderemos retornar na forma humana para começar esta leitura de novo com maior compreensão,
com mais purificação. Portanto, esta foi uma leitura bastante rudimentar deste grande Upanishad. O Bhagavad Gita não é um Purana, ele é considerado o Gita Upanishad. Eu convido vocês a recomeçar a ler o Bhagavad Gita a partir de agora e a partir de amanhã. Um hábito extremamente saudável que abençoa nosso sono e nos protege durante a noite é ler um capítulo do Gita em voz alta. Durante, acho que mais de um ano eu fiz isso. De 18 em 18 dias, é possível ler o Bhagavad Gita inteiro e recomeçar. É possível ler o Bhagavad Gita inteiro 2 vezes por mês, praticamente. Obviamente, eu estou falando dos versos traduzidos do Gita. Digamos assim, da leitura que o tesouro oculto do doce absoluto nos oferece. Em 20 minutos, nós lemos um capítulo em voz alta. A partir de agora, o Ciência Milenar continuará sendo gratuito. Porém, um certo esforço corresponderá ao avanço relativo às aulas. Eu vou pedir a todos vocês que escrevam um depoimento falando sobre como foi o curso do Bhagavad Gita para cada um de vocês, para que vocês possam tocar com as suas próprias mãos, colocando isso por escrito, a mudança que pode ter ocorrido na vida de cada um. Aqueles que não têm muito a dizer é porque realmente não podem passar por este mantra que Krishna coloca para todos nós, por esse verso, por esse shloka, por essa pergunta. Você ouviu isso com atenção? A sua atração pelos problemas materiais diminuiu? Será condição para as próximas aulas que vocês gentilmente escrevam sobre como foi ouvir, ler e meditar sobre esse texto na página do Grupo Aulas do Bhagavad Gita. Aqueles que não prestaram tanta atenção, que tal escutar tudo de novo e aproveitar da chance de estarmos diante da sucessão discipular dos Vaishnavas mais perfeitos dentro da realidade material? Implorar para Srila Gurudeva a capacidade de desvendar o que está sendo dito neste livro. Eu convido todos vocês a participar das próximas aulas. Nós teremos algumas aulas só de perguntas e respostas, especialmente sobre Bhagavad Gita. Também outras perguntas serão bem-vindas. Porém, eu vou comunicá-los todos desde já que haverá uma pequena condição relativa a estes próximos cursos. Todos terão que escrever um depoimento sobre as aulas do Mahabharata, do Bhagavad Gita. Será feita uma prova sobre temas que foram discutidos extensamente aqui.
Esta prova não tem como objetivo torturar ninguém, mas conscientizar cada um de vocês do que foi aprendido ou não. Vocês terão alguns dias para ouvir de novo as aulas, para ler de novo as páginas, para procurar as respostas na página do Bhagavad Gita. Peço que vocês façam isso com todo carinho, para que vocês tenham uma ideia do que ficou, digamos assim, do que vocês conseguiram absorver de tudo que foi dito aqui. O conhecimento védico é complexo e no início nós não conseguimos nem repetir a aula que nós acabamos de escutar. Para que vocês tenham uma ideia desta dificuldade ou da bênção de ter conseguido entender este ou aquele conceito, eu vou preparar uma série de perguntas relativas às aulas do Bhagavad Gita, na esperança de perceber que vocês assistiram com atenção, como Krishna pergunta a Arjuna, estas aulas. Pois, obviamente, as perguntas serão um teste para medir a qualidade da recepção de cada um de vocês. Aqueles que não conseguirem passar no teste poderão conversar comigo, poderão perguntar para mim qual é a resposta certa, onde encontrar tais respostas. Porém, não seria honesto com nenhum de vocês um convite que deixasse para trás uma mínima verificação de aprendizado. Não haverão notas ou broncas ou brigas, ou ninguém será enviado à diretoria. Mas, a partir de um certo momento, a vida espiritual deve ser algo que requer um mínimo de responsabilidade. Se algum de vocês decidir abandonar o grupo por conta disso, fique tranquilamente à vontade. Ninguém é obrigado a ouvir falar sobre Krishna. Eu vou repetir que ninguém será cobrado por estas respostas. Mas é necessário que vocês tenham uma ideia de que maneira vocês estão compreendendo essa literatura. Eu repito todas as aulas, o Bhagavad Gita não é uma conversa elegante. Ele é uma maneira de pararmos de nascer e morrer. Portanto, eu peço que vocês encarem esta ideia de prova como algo como um grande incentivo para a vida espiritual de cada um. Sobre o depoimento, vocês podem mandar para mim, se quiserem. Por que eu leio antes o depoimento de cada um de vocês antes de ser publicado? Às vezes não, teve algum depoimento que foi publicado sem que fosse mandado para mim. Mas é porque às vezes há comentários um pouco avançados e nem todos estão no mesmo ponto, então às vezes eu enxugo um pouquinho alguma palavra que possa causar alguma onda desnecessária no fluxo dos nossos diálogos. Todos estão convidados a escutar novamente as aulas aqui na página do grupo. Sugiro que vocês façam isso, pois muita coisa a gente só consegue escutar pela segunda vez ou pela terceira vez. O conhecimento védico, às vezes, é algo que a gente ouve inúmeras vezes, mas somente em determinado momento aquela frase quebra o gelo da nossa frieza espiritual e penetra a nossa consciência. Vocês vão notar a diferença. Aqueles que estão transcrevendo as aulas, às vezes me escrevem que
realmente, ao transcrever as aulas, eles finalmente escutam a aula pela primeira vez. O conhecimento védico é algo muito preciso e às vezes quase matemático na sua poesia e na sua exatidão filosófica. Porém, eu tenho uma responsabilidade diante do avanço filosófico, não é, de cada um de vocês, e por que eu deveria agir de maneira inconsequente e simplesmente fingir que podemos agir como estes professores da nova era que não corrigem seus alunos, que não ensinam a verdade aos seus alunos, que não pretendem um avanço espiritual de cada uma das almas que se aproximam de suas aulas. Eu não vou continuar sem cobrar nada de vocês, além de um pouco de seriedade. Ela não é obrigatória, ninguém é obrigado a continuar nos cursos. Vocês podem ter acesso às aulas do Bhagavad Gita sempre que quiserem, às outras aulas que serão públicas, mas para continuar o estudo das Escrituras, o processo será este. Portanto, eu peço àqueles que têm intenção de continuar, que se desafiem, caso não estejam ainda nestes patamares, e que em poucas semanas possam alcançar o ritmo dos demais. Há muitos de vocês que fazem 32 voltas de japa por dia, há pessoas que cantam 64 voltas de japa por dia. Nós queremos passar a eternidade junto a Krishna, mas não queremos chamá-lo durante 12 minutos, de manhã, de tarde e de noite. Se nós não temos tempo para nos sintonizarmos com Deus, para que serve o tempo que nós temos? Tenho certeza que organizando o nosso dia a dia tudo é possível, não é? Há pessoas que acordam 1h30 antes do sol nascer para cantar as suas 16 voltas de japa no momento mais auspicioso do dia. Há pessoas que acordam cedo para fazer ginástica, para treinar para a maratona, para pintar o cabelo ou fazer massagens, não é? Para ir para um curso de francês, não é? E não conseguem imaginar um espaço do dia para a sua comunicação direta com a pessoa do absoluto. Tais pessoas estão perdendo seu tempo precioso. E estas aulas são dedicadas àqueles que realmente têm vontade de alcançar os pés de lótus de Srila Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Até a semana que vem. Hare Krishna.